Olá pessoal, bem-vindo. Hoje eu vou usar um recurso aqui bem simples para fazer uma macaquinha se movimentar a partir da minha mão, usando o recurso Motion Tracking. Eu vou usar a versão 3.0.1, vocês podem usar qualquer versão que tenha esse recurso que possa me acompanhar. Eu coloquei aqui a macaquinha Suzane, é ela que nós vamos utilizar para fazer o efeito na minha mão, no caso. E eu criei um vídeo através do celular e joguei aqui para o computador, e é esse vídeo que eu vou usar para fazer o efeito. Então, para usar o Motion Tracking, eu venho aqui mais Workspace, onde tem um sinalzinho de mais. Eu vou na opção VFX, que são os efeitos visuais, e vou usar aqui o Motion Tracking. Ele abre uma interface que vai permitir utilizar o recurso. Para poder usar o recurso, é necessário que aqui nessa janelinha que é a 3D View, eu use o modo Material Preview. Desculpe o inglês aí, tá pessoal? Sou péssimo. E eu preciso da imagem. Então eu criei um vídeo. Esse vídeo é essa mãozinha aqui se movimentando. Eu vou abri-lo. Vou usar o scroll aqui para poder diminuir. E se eu der um play, vocês vão ver a mãozinha se movimentando. Esses pontinhos aqui eu fiz para poder demarcar o rastreamento que eu preciso para que a macaquinha acompanhe os movimentos da mão. Então eu preciso agora utilizar essa imagem como plano de fundo no recurso. Então eu venho aqui na esquerda, na guia chamada Solve, eu vou correr até embaixo, tá pessoal? E aqui em Scene Setup eu vou setar como background. Agora é importante que vocês estejam com a câmera acionada. Como eu tinha desabilitado a minha, eu vou habilitar. A câmera agora está habilitada. E para eu poder jogar a imagem para aquela cena lá em cima, eu vou clicar em Set as Background. Já que a imagem veio para cá. Agora, movimentando, vocês vão ver que a mãozinha está se movimentando, mas a imagem não acompanha os movimentos da mão. Para fazer esse acompanhamento, nós vamos fazer o nosso rastreamento através aqui do Motion Track. Para isso, o que é que nós vamos usar? Nós vamos usar aqui um recurso de tracking e nós vamos definir o padrão do rastreamento que nós vamos fazer. Vou deixá-lo aqui em 50, que fica no padrão ideal, tá? Aqui embaixo em Match, eu vou mudar de keyframe para o modo Previous Frame. Vou habilitar essa opção Normalize. Agora, para preparar o nosso rastreamento, eu vou aproximar aqui a imagem com o scroll e com o Ctrl e o botão esquerdo eu vou clicando nesses pontinhos aqui, ó pessoal, tá vendo? Eu crio esse quadradinho que tem que englobar, se vocês olharem aqui pela barra da direita, essa setinha tem que estar bem no centro de cada pontinho. Então, Ctrl, botão esquerdo, eu crio o quadradinho, está aqui no centro. Aqui a mesma coisa, e aqui eu vou com calma, porque eu preciso estar com isso funcionando bem. Senão ele dá erro na hora do rastreamento. Vou devagarinho. Vou que nem Martinho da Vila. Então aqui, ó, clicando, clicando e clicando. Sempre o Ctrl e o botão esquerdo do mouse. Pronto, já defini todos os meus pontos de rastreamento. Eu vou usar a tecla A para selecionar todos eles. E agora eu preciso gerar o rastreamento. Isso pode ser feito, ó, clicando aqui na opção chamada Track Markers. Posso usar o atalho também Ctrl mais T. Clicando aqui, ele vai rastrear, vai gerar um caminho interessante. Vocês vejam que eu consegui aqui um efeito bem legal de rastreamento. E aqui já estou a meio caminho do procedimento que eu preciso para fazer o que eu quero aí no efeito. E aqui no Solve, nós vamos voltar aqui para a trilha 0 na timeline aqui embaixo. E vamos ver se tem algum distanciamento aqui desse processo que eu fiz de rastreamento. Então, usando o Solve Camera Motion, ele vai fazer uma varredura. Veja que eu tenho aqui, ó, um erro de 2,84 pixels, está muito alto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada quadradinho desse aqui e vou diminuir esse valor weight aqui, que é o peso, tá? Selecionando cada um, eu vou deixar aqui mais ou menos pela metade, aí vocês podem botar num valor, não precisa ser preciso não, é só vocês movimentarem com o botão esquerdo e usarem um valor menor, para que o Solve funcione direito.
Todos eles eu vou deixar com um valor bem abaixo do 1. Pronto, todos feitos. Eu vou selecionar todos eles novamente com a tecla A, o cursor aqui na imagem do vídeo, e vou novamente dar o Solve Camera Motion. Notem que o valor aqui de erro já diminuiu, então já fica melhor aqui o nosso processo. Agora nós vamos fazer o recurso que vai permitir a gente gerar aqui as coordenadas para fazer a macaquinha se movimentar com a mão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é correr aqui a barra da guia Solve até encontrar agora o Setup Tracking Scene. Eu vou clicar nele e agora nós vamos definir 3 pontinhos imprescindíveis aqui nesse movimento da mão para poder fazer com que a macaquinha acompanhe esses 3 pontinhos. Então eu vou selecionar esse, com o Shift pressionado eu vou selecionar esse e com o Shift pressionado eu vou selecionar ele. Com esses 3 selecionados eu posso aplicar o Flow, que é a superfície. Ele gera a macaquinha nesse sentido. Vou clicar fora para desmarcar. Vou selecionar esse ponto aqui para fixar o ponto de origem da macaquinha. Vou voltar aqui em Orientation e vou clicar em Set Origin. Agora eu tenho que selecionar 2 pontos para fazer a aplicação da escala que eu preciso. Então o que eu vou fazer é usar esse ponto que já está selecionado. Com o Shift pressionado eu vou usar esse outro. Com os 2 selecionados eu vou definir uma escala quanto maior aqui, menor o objeto. Então vou deixá-la aqui em 1.5 e vou aplicar usando o Set Scale. Veja que o objeto toma a formatação da mão. Agora eu preciso aqui fazer com que esse objeto se fixe tanto pelo eixo X e Y. Então eu vou selecionar um ponto qualquer aqui, ó, desses rastros. Vou clicar fora para desabilitar a seleção e vou clicar apenas nesse que está aqui na parte superior. E vou usar aqui, ó, o Set X e o Set Y. Eu consigo fazer essa movimentação. Vocês vão ver a macaquinha já numa posição ideal aqui. Agora, se eu tentar dar o play, perceba, ó, que a macaquinha vai acompanhar o movimento da minha mão. Então já fiz o processo que eu precisava para fazer o efeito. Eu posso dar agora um material para a macaquinha, selecionando ela. Eu tenho que desabilitar aqui, vir aqui na janela de cima e selecionar a macaquinha, tá, pessoal? Clicar fora para não selecionar os pontos. Eu tenho que selecionar, então é melhor vocês virem aqui, ó, na Outline, seleciona a macaquinha, clico em Material. Eu posso usar aqui, nesse caso, uma cor. Vou usar um azulzinho aqui. Vou dar para ela um aspecto metallic e vou usar aqui um roughness para dar um brilhozinho na macaquinha. Agora eu já tenho o processo lá, ó, do vídeo com a macaquinha se movimentando com a minha mão. Para gerar a renderização, eu vou vir aqui no Render, vou usar o Eevee. O Render aqui eu vou botar com a amostragem um pouco melhor aqui do que 16 que eu tinha colocado, vou deixar com 32. Se vocês quiserem uma qualidade melhor, vocês colocam aqui um valor maior, tá? Eu vou usar esse Ambient Occlusion, o Bloom, Screen, Motion Blue e Color Manager. Eu vou utilizar aqui, ó, a opção Biotransform no modo Standard para dar uma coloração interessante aqui na cena. Para gerar nossa renderização, eu vou agora na opção Output, que é a saída, e aqui eu vou definir a resolução. Como eu quero fazer um vídeo rápido demonstrativo, eu vou diminuir isso aqui para HDTV 720. Veja que ele põe uma resolução HD, que é de 1280 por 720. Só que eu quero diminuir mais ainda essa resolução, vou deixá-la aqui com 50%, para ele fazer uma telinha pequena, porque aí ele fica bem rápido. Bem, aqui eu vou definir o nome de saída do arquivo de vídeo. Vou botar aqui Test Motion e vou escolher um formato de vídeo. Como é um vídeo mudo e é de experimento, eu vou usar aqui o AVI JPEG. Vou deixar o RGB marcado e o Quality em 100%.
Se eu tentar renderizar essa imagem aqui, pessoal, simplesmente pelo Render Image, que é o F12, vou mostrar a vocês que ele vai renderizar a imagem nessa condição que vocês estão vendo aqui. Então eu preciso, na verdade, usar o recurso que vai me permitir gerar a renderização da imagem na cena. Então o que é que eu faço? Aqui no Render, eu vou lá em Filme, tornar o fator transparente e vou aqui no Mundo. Em vez de cor, eu vou utilizar aqui Environment Texture com aquela mesma imagem que eu utilizei para o recurso. Diretório e busco a imagem que eu gerei também no efeito. Agora, se eu tentar fazer o render aqui, vocês vão ver que tem a mão e ele tem aqui, na verdade, uma superfície que é o background criado por ele. Então, para esse background aí não aparecer, eu vou selecionar o olhinho e vou selecionar a câmera aqui, para desabilitá-los da função. Quando eu der um render, é dessa forma que a macaquinha vai aparecer na renderização. Para gerar o vídeo agora, já que eu estou utilizando 323 frames no vídeo, eu vou colocar aqui 323 e vou colocar o auto refresh aqui selecionado para poder ele gerar o vídeo na hora da renderização. Isso eu estou utilizando o modo que é o modo Word, tá, pessoal? Agora, para renderizar, eu venho aqui em cima e vou clicar em Render Animation. Vamos esperar aí todo o vídeo terminar e quando concluir, eu volto para mostrar a vocês como é que ficou aí o resultado final. Bem, pessoal, como na minha timeline eu só tinha definido 250 frames, eu concluí o vídeo com 250 frames. Mas o vídeo em si, ele vai até 323 frames, então eu poderia ter utilizado todos os segundos do vídeo. Então, para ver como ficou o resultado, é só eu vir aqui em Render e vou clicar em View Animation. E tá aí, o Motion Track de forma simples e prática, usando o recurso como que vocês viram aqui. Reparem, eu não sou nenhum especialista em Motion Track. Estou trazendo aqui apenas um teste básico para que vocês entendam como é que funciona esse recurso. Fica a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.